Aníbal invade a Itália. Esta é a história de como Aníbal, um dos maiores generais da história, invadiu a Itália, levando terror às cidades daquele país e principalmente a Roma. Capítulo 1. Amílcar, chamado Barca, pai de Aníbal, era o comandante das forças cartaginesas na Sicília quando lutavam com os romanos pela posse daquela ilha. Sendo processado por seus inimigos sob a acusação de má administração e temendo uma condenação, conseguiu ser nomeado general contra os númidas antes de prestar contas de seu comando. Tendo se mostrado útil nessa guerra e conquistado o favor do exército por meio de saques e generosidades, atravessou o estreito para a Espanha e fez uma expedição contra Cádiz sem autorização de Cartago. De lá enviou muitos despojos a Cartago, a fim de conquistar o favor da multidão, se possível, afastar a censura por causa de seu comando na Sicília. Tendo conquistado vastos territórios e grande glória, inspirou nos cartagineses o desejo de possuir toda a Espanha e os persuadiu de que seria tarefa fácil. Diante disso, os saguntinos e outros gregos estabelecidos na Espanha recorreram aos romanos, e foi fixado um limite às possessões cartaginesas naquele país, a saber, que não deveriam cruzar o rio Ebro, sendo celebrado um tratado nesse sentido entre romanos e cartagineses. Depois disso, enquanto organizava os assuntos da Espanha cartaginesa, Amílcar foi morto em batalha, e Asdrúbal, seu genro, sucedeu-o como general. Este, enquanto caçava, foi morto por um escravo cujo senhor ele havia condenado à morte. Depois deles, Aníbal foi escolhido pelo exército como o terceiro comandante na Espanha, porque parecia ter grande aptidão e inclinação para a guerra. Ele era filho de Amílcar e irmão da esposa de Asdrúbal, um homem muito jovem, cujos primeiros anos haviam sido passados na companhia do pai e do cunhado. O povo de Cartago confirmou sua eleição como general. Dessa forma, Aníbal, cuja história estou prestes a narrar, tornou-se o comandante dos cartagineses contra os espanhóis. Os inimigos de Amílcar e Asdrúbal em Cartago continuaram a perseguir os amigos daqueles homens, desprezando Aníbal por causa de sua juventude. Este, acreditando que tal perseguição era, na verdade, dirigida contra si próprio, e que poderia assegurar sua segurança pessoal por meio do temor de sua pátria, começou a pensar em envolvê-la numa grande guerra. Acreditando, como de fato era verdade, que uma guerra entre romanos e cartagineses, uma vez iniciada, duraria muito tempo, e que essa empreitada lhe traria grande glória, mesmo que fracassasse, dizia-se também que ele havia sido juramentado por seu pai, ainda menino, sobre o altar, para ser um inimigo eterno de Roma, ele decidiu atravessar o rio Ebro, em desafio ao tratado. No ano de 535 da fundação de Roma, ele achou um pretexto para a guerra, arranjou certas pessoas para fazer acusações contra os saguntinos. Enviando continuamente essas acusações a Cartago e acusando os romanos de incitarem secretamente os espanhóis à revolta, obteve permissão de Cartago para agir como julgasse conveniente. Então, atravessou o Ebro e destruiu a cidade de Sagunto com seus habitantes. Assim, foi rompido o tratado feito entre romanos e cartagineses após a guerra na Sicília. O que o próprio Aníbal, e o que os outros generais cartagineses e romanos depois dele fizeram na Espanha, eu já relatei na história da Espanha. No ano seguinte, tendo reunido um grande exército de celtíberos, africanos e outras nacionalidades, e entregue o comando da Espanha a seu irmão Asdrúbal, ele atravessou os montes Pirineus rumo à terra dos celtas, hoje chamada Gália, com 90.000 soldados de infantaria, 12.000 de cavalaria e 37 elefantes. Passou pelo território dos gauleses, conquistando alguns com dinheiro, outros por meio da persuasão, e subjugando os demais pela força. Quando chegou aos Alpes e não encontrou caminho por entre ou sobre eles, pois eram extremamente íngremes, ainda assim avançou corajosamente, mas sofreu grandes perdas. Como a neve e o gelo se acumulavam em grande altura à sua frente, mandou cortar e queimar madeira, apagou as cinzas com água e vinagre, e, tornando as rochas quebradiças, despedaçou-as com martelos de ferro, abrindo uma passagem que ainda hoje é usada através das montanhas e é chamada de Passagem de Aníbal. Com o suprimento começando a escassear, ele prosseguiu, enquanto os romanos permaneciam ignorantes até que ele já estava efetivamente em território italiano. Pouco menos de 6 meses depois de deixar a Espanha, e após sofrer pesadas perdas humanas, desceu das montanhas para a planície. Capítulo 2. Após uma breve pausa, ele atacou Taurásia, uma cidade gaulesa, tomou-a de assalto e mandou matar os prisioneiros, a fim de infundir terror no restante dos gauleses. Em seguida, avançou até o rio Erídano, hoje chamado Pó, onde os romanos estavam em guerra com a tribo gaulesa dos boios, e ali armou seu acampamento. O cônsul romano Públio Cornélio Cipião estava,
naquela época, combatendo os cartagineses na Espanha. Quando soube da incursão de Aníbal na Itália, deixou seu irmão, Gneu Cornélio Cipião, encarregado dos assuntos na Espanha e partiu para a Etrúria. Marchando de lá com os aliados que conseguiu reunir, chegou diante de Aníbal, às margens do rio Pó. Enviou Manlio e Atílio, que estavam conduzindo a guerra contra os boios, de volta a Roma, pois não tinham direito de comando na presença de um cônsul, e, tomando suas tropas, dispôs o exército para a batalha contra Aníbal. Após uma escaramuça e um combate de cavalaria, os romanos foram cercados pelos africanos e fugiram para o acampamento. Na noite seguinte, buscaram refúgio em Placência, um lugar altamente fortificado, atravessando o Pó, e depois destruindo a ponte. Ainda assim, Aníbal construiu uma nova ponte e cruzou o rio. Essas façanhas, uma após outra, sucedendo-se à sua travessia dos Alpes, exaltaram a fama de Aníbal entre os gauleses cisalpinos como a de um comandante invencível e extremamente favorecido pela fortuna. Para aumentar a admiração daqueles bárbaros, que eram facilmente enganados, ele mudava frequentemente de roupas e de penteado, utilizando artifícios cuidadosamente preparados a cada vez. Quando os gauleses o viam circulando entre seu povo, ora como um velho, ora como um jovem, e depois como um homem de meia idade, mudando constantemente de aparência, ficavam admirados e pensavam que ele possuía uma natureza divina. Semprônio, o outro cônsul, estando então na Sicília e tendo sabido do que ocorreu, embarcou suas tropas, veio em auxílio de Cipião e acampou a uma distância de 40 estádios dele. No dia seguinte, todos se prepararam para a batalha. O rio Trébia separava os exércitos inimigos, que os romanos atravessaram antes do amanhecer, numa manhã fria e chuvosa do equinócio da primavera, caminhando pela água até o peito. Aníbal deixou seu exército descansar até às 8 horas da manhã e então marchou para o combate. A disposição de batalha de cada lado foi a seguinte: a cavalaria romana foi colocada nas alas, a fim de proteger a infantaria. Aníbal dispôs seus elefantes diante da cavalaria romana e sua infantaria frente às legiões, ordenando à sua própria cavalaria que permanecesse quieta atrás dos elefantes até que ele desse o sinal. Quando a batalha começou, os cavalos dos romanos, aterrorizados pela visão e pelo cheiro dos elefantes, entraram em pânico e fugiram. Os soldados de infantaria, embora muito debilitados e enfraquecidos pelo frio, pelas roupas molhadas e pela falta de sono, ainda assim atacaram corajosamente aquelas feras, ferindo-as e cortando os tendões de algumas, e já começavam a empurrar a infantaria inimiga para trás. Aníbal, observando isso, deu o sinal para que sua cavalaria atacasse o flanco romano. Como a cavalaria romana havia sido recentemente dispersa pelo medo dos elefantes, os soldados de infantaria ficaram sem proteção e começaram a enfrentar grandes dificuldades. Temendo serem cercados, romperam em fuga em todas as direções para o próprio acampamento. Muitos soldados de infantaria foram interceptados pela cavalaria de Aníbal, e muitos pereceram nas águas rápidas do rio, pois este, agora inchado pelo derretimento da neve, era fundo demais para ser atravessado a val e impossível de nadar devido ao peso das armaduras. Cipião, que o seguia tentando reorganizá-los, foi ferido e quase morto, sendo resgatado com dificuldade e levado para Cremona. Havia um pequeno arsenal perto de Placência, ao qual Aníbal pôs cerco, perdendo ali 400 homens e sendo ele próprio ferido. Depois disso, todos se recolheram aos quartéis de inverno, Cipião em Cremona e Placência, e Aníbal às margens do Pó. No ano seguinte, o de 537 desde a fundação de Roma, os romanos haviam dividido seus grandes exércitos, naquele momento, para diversas campanhas. Aníbal, ao saber disso, moveu-se secretamente no início da primavera, devastou a Etrúria e avançou em direção a Roma. Os cidadãos ficaram extremamente alarmados à medida que ele se aproximava, pois não havia nenhuma força disponível capaz de enfrentá-lo em batalha. Mesmo assim, reuniram-se 8.000 homens dentre os que permaneciam na cidade, e sobre eles foi nomeado comandante Centênio, um dos patrícios, embora fosse apenas um cidadão civil, já que não havia nenhum oficial regular presente. Ele foi enviado à Úmbria, para os pântanos de Plestina, a fim de ocupar as passagens estreitas que ofereciam o caminho mais curto para Roma. Enquanto isso, Flamínio, que defendia o interior da Itália com 30.000 homens, ao saber da rapidez dos movimentos de Aníbal, mudou apressadamente de posição, sem dar descanso ao seu exército. Temendo pela segurança da cidade e sendo inexperiente na guerra, pois havia sido levado ao poder por um sopro popular, apressou-se em enfrentar Aníbal. Este, plenamente consciente da imprudência e da inexperiência de Flamínio, avançou e posicionou-se com uma montanha e um lago à sua frente,
ocultando sua infantaria leve e sua cavalaria em um desfiladeiro. Flamínio, ao avistar o acampamento inimigo ao amanhecer, demorou-se um pouco para permitir que seus homens descansassem da árdua marcha e de fortificar seu próprio acampamento. Depois disso, conduziu-os imediatamente à batalha, embora ainda estivessem cansados das vigílias noturnas e do duro trabalho. Preso entre a montanha, o lago e o inimigo, pois a emboscada apareceu de repente por todos os lados, Flamínio perdeu a vida, e com ele foram mortos 20.000 homens. Os 10.000 restantes refugiaram-se em uma aldeia fortificada pela própria natureza. Maarbal, tenente de Aníbal, que já havia adquirido grande renome em combate, não conseguindo tomá-los facilmente e julgando imprudente lutar contra homens desesperados, persuadiu-os a depor as armas, prometendo que poderiam ir livres para onde quisessem. Quando eles cumpriram o acordo, Maarbal os levou desarmados até Aníbal. Este, negando que Maarbal tivesse autoridade para fazer tal acordo sem o seu consentimento, ainda assim tratou com bondade os aliados romanos e os enviou de volta para casa sem resgate, a fim de conquistar o favor de suas cidades. Manteve, porém, todos os cidadãos romanos como prisioneiros. Entregou o saque aos gauleses que serviam em seu exército, para prendê-los a si pela esperança de lucro, e então marchou adiante. Quando essa notícia chegou ao cônsul Servílio, que estava no Pó, ele marchou para a Etrúria com 40.000 homens. Centênio, com seus 8.000, já havia ocupado a passagem estreita mencionada anteriormente. Quando Aníbal viu o pântano de Plestina e a montanha que o dominava, com Centênio entre ambos guardando a passagem, perguntou aos guias se havia algum caminho alternativo. Quando estes responderam que não havia trilha alguma, pois toda a região era acidentada e íngreme, ele, mesmo assim, enviou um destacamento de tropas ligeiras, sob o comando de Maarbal, para explorar o terreno e contornar a montanha durante a noite. Quando julgou que eles haviam alcançado o destino, atacou Centênio pela frente. Enquanto o combate prosseguia, Maarbal foi visto avançando vigorosamente pelo cume acima, onde ergueu um grito de guerra. Os romanos, assim cercados, fugiram em desordem, e houve grande mortandade entre eles. 3.000 foram mortos e 800 feitos prisioneiros. Os demais escaparam com dificuldade. Quando essa notícia chegou a Roma, temeram que Aníbal marchasse contra eles imediatamente. Amontoaram pedras sobre os muros, e os velhos se armaram. Por estarem em falta de armas, retiraram dos templos aquelas que haviam sido penduradas como troféus de guerras antigas e, como era costume em tempos de grande perigo, elegeram um ditador, sendo Fábio Máximo o escolhido. Capítulo 3. Mas a providência divina desviou Aníbal em direção ao Adriático, onde ele devastou a costa marítima e reuniu enorme saque. O cônsul Servílio, marchando em paralelo com ele, chegou a Rimini, estando distante de Aníbal apenas um dia de marcha. Ele manteve ali seu exército, a fim de encorajar os gauleses que ainda eram amigos de Roma. Quando Fábio Máximo, o ditador, chegou, enviou Servílio de volta a Roma, pois este não podia mais ser cônsul nem general depois que um ditador fora nomeado. Fábio seguiu Aníbal de perto, mas não chegou a enfrentá-lo, embora fosse frequentemente desafiado. Mantinha vigilância cuidadosa sobre os movimentos do inimigo, acampando nas proximidades e impedindo de sitiar qualquer cidade. Depois que a região foi devastada, Aníbal começou a sofrer com a falta de provisões. Assim, percorreu novamente a região, formando seu exército em ordem de batalha a cada dia e oferecendo combate. Fábio, contudo, recusava-se a lutar, embora seu mestre da cavalaria, Minúcio Rufo, desaprovasse tal política e escrevesse a seus amigos em Roma dizendo que Fábio se continha por covardia. Como Fábio precisou ir a Roma para realizar certos sacrifícios, o comando do exército passou a Minúcio, que travou uma espécie de escaramuça com Aníbal. Julgando ter levado a melhor, tornou-se mais audacioso e escreveu ao Senado acusando Fábio de não querer vencer. O Senado, quando Fábio retornou ao acampamento, votou para que o mestre da cavalaria passasse a compartilhar igualmente o comando com ele. Eles, então, dividiram o exército e acamparam próximos um do outro, e cada um manteve sua própria opinião, Fábio procurando desgastar Aníbal com o passar do tempo, ao mesmo tempo, evitar qualquer dano de sua parte, enquanto Minúcio ansiava por uma luta decisiva. Pouco depois, Minúcio entrou em combate, e Fábio observou o que aconteceria, mantendo suas tropas bem controladas. Dessa forma, pôde socorrer Minúcio quando este foi derrotado e repelir os homens de Aníbal, afastando-os da perseguição. Assim, Fábio salvou Minúcio de um grande desastre, sem guardar rancor por suas calúnias.
Então Minúcio, reconhecendo sua própria falta de experiência, renunciou ao comando e entregou sua parte do exército a Fábio, que sustentava a convicção de que o único momento em que um comandante hábil deve lutar é quando for necessário. Essa máxima, mais tarde, seria muitas vezes recordada por Augusto, que era lento em entrar em combate e preferia vencer pela estratégia a vencer pela bravura. Fábio continuou a vigiar Aníbal como antes e impediu que ele devastasse a região, não travando batalhas com todo o exército, mas apenas atacando pequenos grupos isolados, bem ciente de que Aníbal logo ficaria sem suprimentos. Eles estavam agora se aproximando de uma passagem estreita, da qual Aníbal não tinha conhecimento. Fábio enviou 4.000 homens à frente para ocupá-la, mantendo o restante de suas forças na outra extremidade, onde acampou em uma colina fortificada. Quando Aníbal percebeu que havia sido encurralado entre Fábio e a passagem defendida, ficou mais alarmado do que jamais estivera, pois não havia rota de fuga, e toda a região ao redor era acidentada e íngreme. Ele não podia esperar vencer Fábio nem os que defendiam a passagem, devido às dificuldades do terreno. Nessa situação desesperadora, mandou matar seus 5.000 prisioneiros, para que não provocassem nova desordem em meio ao perigo. Em seguida, amarrou tochas nos chifres de todo o gado que havia no acampamento, e eram muitos, e, quando a noite caiu, acendeu as tochas, apagou todas as fogueiras do acampamento e ordenou o mais absoluto silêncio. Depois, instruiu os mais corajosos entre seus jovens soldados a conduzirem o gado pelas encostas rochosas entre Fábio e a passagem. Os animais, atiçados por seus condutores e queimados pelas tochas, correram desvairadamente montanha acima, e, se algum caía, logo se levantava e continuava a correr. Os romanos, de ambos os lados, ao notarem o silêncio e a escuridão no acampamento de Aníbal, bem como as muitas e variadas luzes na encosta da montanha, não conseguiam entender exatamente o que estava acontecendo, pois era noite. Fábio, de fato, suspeitou que se tratava de algum estratagema de Aníbal, mas, por não ter certeza, manteve seu exército em posição, por causa da escuridão. Já aqueles que guardavam a passagem imaginaram, exatamente como Aníbal desejava, que, em seu desespero, ele estava tentando escapar subindo pelos penhascos acima. Assim, apressaram-se para o local onde viam as luzes, a fim de surpreender Aníbal em meio às dificuldades. Este, ao perceber que a passagem estava deserta, avançou com um destacamento ligeiro, em total silêncio e sem luzes, para ocultar o movimento. Tendo tomado posse da passagem e reforçado sua posição, fez soar o trompete como sinal, e o exército no acampamento respondeu com um brado e imediatamente reacendeu as fogueiras. Então os romanos perceberam que haviam sido enganados. O restante do exército de Aníbal, junto com aqueles que conduziam o gado, avançou sem medo pela passagem, e, quando todos se reuniram, ele seguiu em frente. Assim, Aníbal obteve um sucesso além das expectativas e salvou seu exército do perigo. Dali, avançou para Gerônio, uma cidade da Apulia, bem abastecida de mantimentos. Capturou-a e ali estabeleceu seus quartéis de inverno, em meio à abundância. Fábio, seguindo a mesma política de antes, acompanhou Aníbal e acampou a uma distância de 10 estádios de Gerônio, com o rio Alfido correndo entre eles. Os 6 meses que limitavam o mandato dos ditadores entre os romanos agora haviam expirado, e os cônsules Servílio e Atílio reassumiram seus cargos e vieram ao acampamento, enquanto Fábio retornou a Roma. Durante o inverno, ocorreram frequentes escaramuças entre Aníbal e os romanos, nas quais estes, em geral, saíam vitoriosos e se mostravam em melhor posição. Aníbal escrevia constantemente aos cartagineses, vangloriando-se dos acontecimentos da guerra. Mas, tendo perdido muitos homens e necessitando de reforços, passou a lhes pedir soldados e dinheiro. Seus inimigos, porém, que sempre zombaram de seus feitos, responderam que não conseguiam entender como Aníbal podia pedir ajuda se afirmava estar vencendo batalhas, visto que generais vitoriosos não pedem dinheiro, mas o enviam para casa ao seu próprio povo. Os cartagineses seguiram esse conselho e não enviaram nem soldados nem dinheiro. Aníbal, lamentando essa política míope, escreveu a seu irmão Asdrúbal, na Espanha, dizendo-lhe que no início do verão, fizesse uma incursão à Itália com os homens e recursos que conseguisse reunir, devastando outro extremo do território, de modo que toda a região fosse arrasada ao mesmo tempo e os romanos se exaurissem enfrentando 2 ataques simultâneos. Tal era a situação dos assuntos de Aníbal. Os romanos, angustiados pela gravidade dos desastres sofridos por Flamínio e Centênio, e considerando que uma sucessão tão surpreendente de derrotas era desonrosa de sua dignidade,
e que uma guerra travada dentro de seu próprio território não podia ser tolerada. Tomados de fúria contra Aníbal, alistaram 4 novas legiões na cidade para lutar contra ele e apressaram o envio das forças aliadas de todas as partes para a Apulia. No ano seguinte, foram escolhidos como cônsules, Lúcio Emílio, que havia adquirido fama militar na guerra contra os ilírios, e Terêncio Varrão, um demagogo que conquistara o favor popular por meio das costumeiras promessas grandiosas. Ao enviarem os cônsules para o fronte, os romanos lhe suplicaram, quando deixavam a cidade, que pusessem fim à guerra por meio de uma batalha decisiva, e que não exaurissem Roma pela demora, pelos recrutamentos, pelos impostos, pela fome e pela ociosidade causada pela devastação dos campos. Os cônsules, ao assumirem o comando do exército na Apulia, contavam ao todo com 70.000 infantes e 6.000 cavaleiros, e acamparam perto de uma aldeia chamada Canas. O acampamento de Aníbal ficava próximo dali. Aníbal, que sempre estava pronto para lutar e impaciente com a inatividade, estava agora ainda mais ansioso, pois temia que suas provisões se esgotassem. Por essa razão, oferecia batalha continuamente. Temia também que seus mercenários o abandonassem, já que não haviam recebido pagamento, ou que se dispersassem pelo campo em busca de alimento. Por isso, desafiava o inimigo diariamente. As opiniões dos cônsules eram divergentes. Emílio acreditava que o melhor seria esgotar Aníbal pela demora, já que ele não poderia resistir por muito tempo devido à falta de provisões, em vez de se engajar numa batalha contra um general tão habilidoso na guerra e um exército tão acostumado à vitória. Mas Varrão, como o demagogo que era, lembrou ao seu colega da exigência do povo ao partirem de Roma, que deveriam resolver a situação rapidamente por meio de uma batalha decisiva. Servílio, o cônsul do ano anterior, que ainda se encontrava presente, foi o único a apoiar a opinião de Emílio. Todos os senadores e cavaleiros que ocupavam cargos no exército concordaram com Varrão. Enquanto ainda discutiam, Aníbal atacou alguns destacamentos romanos que recolhiam lenha e forragem, mas fingiu ser derrotado. Então, por volta da última vigília da noite, colocou o grosso de seu exército em movimento como se estivesse batendo em retirada. Varrão, ao ver isso, conduziu o exército para fora do acampamento com a intenção de perseguir Aníbal em sua fuga. Emílio, mesmo assim, proibiu a movimentação, e como Varrão não obedeceu, consultou sozinho os presságios, conforme o costume romano, e mandou dizer a Varrão, justamente quando este estava prestes a partir, que o dia não era favorável aos combates. Este, então, voltou atrás, não se atrevendo a desprezar o presságio, mas arrancou os cabelos diante de todo o exército, clamando que a vitória lhe havia sido roubada pela inveja de seu colega, e toda a multidão compartilhou de sua ira. Capítulo 4. Quando o plano de Aníbal falhou, ele retornou imediatamente ao seu acampamento, mostrando assim que sua retirada fora simulada, mas isso não fez com que Varrão passasse a desconfiar de cada movimento de Aníbal. Apressando-se, ainda armado, até o pretório, Varrão queixou-se diante dos senadores, centuriões e tribunos, de que Emílio havia inventado o presságio apenas para roubar da cidade uma vitória certa, fosse por hesitação covarde ou por inveja em relação a ele próprio. Enquanto ele desabafava sua fúria, os soldados que estavam ao redor da tenda ouviram e passaram a se juntar às críticas contra Emílio. Este, no entanto, continuou a oferecer bons conselhos aos que estavam dentro, mas em vão. Quando todos os outros, exceto Servílio, ficaram do lado de Varrão, Emílio cedeu, e no dia seguinte, ele próprio dispôs o exército em ordem de batalha como comandante, pois Varrão lhe cedeu o título naquele dia. Aníbal percebeu o movimento, mas não saiu de seu acampamento, pois ainda não estava totalmente preparado para o combate. No dia seguinte, ambos os exércitos desceram para o campo aberto. Os romanos foram dispostos em 3 linhas, com um pequeno intervalo entre elas. Cada parte tinha infantaria no centro, com tropas leves e cavalaria nas alas. Emílio comandava o centro, Servílio a ala esquerda e Varrão à direita. Cada um deles tinha 1.000 cavaleiros escolhidos ao alcance, prontos para levar socorro onde fosse necessário. Assim era a formação romana. Aníbal havia observado anteriormente que naquela região, um vento forte do leste começava a soprar regularmente por volta do meio-dia. Por isso, ele escolheu o terreno de modo que o vento ficasse a seu favor, soprando às costas de suas tropas. Em seguida, numa colina coberta de árvores e cortada por ravinas, ele colocou em emboscada parte de sua cavalaria e tropas leves, às quais deu a seguinte ordem: quando a batalha começasse e o vento se levantasse, deveriam atacar a retaguarda do inimigo.
Com eles estavam 500 celtíberos, que traziam, além das espadas longas presas ao cinturão, punhais curtos escondidos sob as vestes. Estes não deveriam ser usados até que ele mesmo desse o sinal. Aníbal então dividiu todo o seu exército em 3 linhas de batalha e estendeu a cavalaria pelas alas, a grandes distâncias, para tentar flanquear o inimigo, se possível. Ele entregou o comando da ala direita ao seu irmão Magão, e a da esquerda ao seu sobrinho Anão, mantendo para si o centro, já que sabia da reputação de Emílio como comandante experiente. Ele tinha sob seu comando 2.000 cavaleiros escolhidos, e Maarbal dispunha de 1.000, ambos encarregados de mover-se rapidamente e prestar socorro onde vissem o exército em dificuldade. Ao fazer esses preparativos, Aníbal retardou o início da batalha até umas 7 horas da manhã, para que o vento viesse mais cedo em seu auxílio. Quando tudo estava pronto de ambos os lados, os comandantes cavalgavam diante das fileiras, incentivando seus soldados. Os romanos eram exortados a lembrar-se de seus pais, esposas e filhos, e a apagar a desonra das derrotas anteriores. Eram advertidos de que aquela batalha representava a última esperança de salvação. Aníbal, por sua vez, lembrava seus homens das façanhas passadas e das vitórias obtidas sobre esses mesmos inimigos, dizendo que ser derrotado agora por aqueles que já haviam sido vencidos seria uma vergonha. Quando as trombetas soaram, os infantes ergueram um brado, e os arqueiros, fundeiros e tropas leves avançaram, iniciando a batalha. Logo depois, as legiões assumiram o combate. Então começou uma grande matança e uma luta feroz, com ambos os lados lutando bravamente. Em certo momento, Aníbal deu o sinal à sua cavalaria para cercar as alas inimigas. Os cavaleiros romanos, embora em número inferior, avançaram contra eles, estendendo sua linha de batalha até um ponto perigosamente fino, lutaram com bravura, especialmente os posicionados à esquerda, junto ao mar. Aníbal e Maarbal então lideraram pessoalmente contra eles a cavalaria que haviam mantido junto de si, lançando altos gritos bárbaros, na esperança de amedrontar os inimigos. Contudo, os romanos receberam o impacto sem recuar e sem demonstrar medo. Quando Aníbal viu que sua manobra havia falhado, ele deu o sinal aos seus 500 celtíberos. Esses homens, saindo de sua própria linha de batalha, foram em direção aos romanos, erguendo os escudos, lanças e espadas em sinal de rendição, como se fossem desertores. Servilho elogiou o gesto e imediatamente tomou posse de suas armas, colocando-os na retaguarda, vestidos apenas com suas túnicas, como supunha, pois não achava prudente acorrentar desertores diante do inimigo, nem suspeitava de homens que pareciam desarmados, e não havia tempo para deliberar em meio à confusão da batalha. Nesse momento, algumas coortes africanas fingiram fugir em direção às montanhas, gritando em alta voz. Esse era o sinal combinado para que aqueles escondidos nas ravinas atacassem os perseguidores. Imediatamente, as tropas leves e a cavalaria que estavam escondidos surgiram de seus esconderijos, e ao mesmo tempo levantou-se um vento forte e ofuscante, carregando poeira nos olhos dos romanos, o que os impediu de enxergar o inimigo. O ímpeto dos projéteis romanos foi reduzido pelo vento contrário, enquanto o dos inimigos era reforçado e atingia com mais precisão. Os romanos, incapazes de ver e evitar as armas inimigas ou mirar corretamente com as suas próprias, começaram a tropeçar uns nos outros e logo caíram em desordem de todos os tipos. Nesse momento, os 500 celtíberos, vendo que a oportunidade esperada havia chegado, sacaram os punhais de seus peitos e primeiro mataram os que estavam logo à sua frente. Em seguida, tomando as espadas, escudos e lanças dos mortos, lançaram-se com ainda mais fúria contra toda a linha romana, atacando indistintamente de um lado para outro, e provocaram uma matança ainda maior, já que estavam posicionados na retaguarda de todos. Agora, os romanos estavam em grande e múltipla aflição, atacados de frente pelo inimigo, pelos flancos, pelas emboscadas, e massacrados por adversários que se encontravam entre suas próprias fileiras. Eles não podiam se voltar contra esses últimos, por causa da pressão dos inimigos à frente, e também porque não era fácil distinguir os agressores, pois os celtíberos haviam tomado escudos romanos. O que mais os atormentava era a poeira, que os impedia até de perceber o que realmente estava acontecendo. Mas, como geralmente ocorre em situações de confusão e pânico, eles imaginavam que sua situação era pior do que realmente era, que as emboscadas eram mais terríveis, e que os 500 celtíberos eram muito mais numerosos do que 500. Em suma, achavam que todo o exército estava cercado por cavalaria inimiga e desertores. Então começaram a fugir em desespero, primeiro os da ala direita, onde Varrão pessoalmente conduzia a retirada, e depois os da ala esquerda, cujo comandante, Servilho,
contudo, foi em auxílio de Emílio. Em torno deles reuniram-se os mais valentes cavaleiros e soldados de infantaria, num total de cerca de 10.000 homens. Os generais e todos os outros que possuíam cavalos, embora estivessem cercados pela cavalaria de Aníbal, desmontaram e lutaram a pé. Eles atacaram o inimigo com fúria e realizaram muitos feitos brilhantes, fruto da experiência militar, impulsionados pela energia do desespero. Mas caíram por todos os lados, e Aníbal, cavalgando de um lado para outro, incentivava seus soldados, ora exortando-os a completar a vitória, ora repreendendo-os e censurando-os por não conseguirem derrotar o pequeno grupo remanescente, depois de já terem aniquilado o corpo principal do inimigo. Enquanto Emílio e Servílio ainda viviam, os romanos mantiveram-se firmes, ainda que dando e recebendo muitos ferimentos. Mas, quando seus generais caíram, abriram caminho pelo meio dos inimigos com bravura e escaparam em várias direções. Alguns procuraram refúgio nos 2 acampamentos, onde outros já haviam se abrigado durante a fuga. Eram cerca de 15.000 homens, a quem Aníbal imediatamente cercou. Outros, cerca de 2.000, refugiaram-se em Canas, e estes se renderam a Aníbal. Poucos conseguiram fugir até Canúzio, e o restante dispersou-se em pequenos grupos pelas florestas. Tal foi o resultado da batalha entre Aníbal e os romanos em Canas, que começou depois das 7 horas da manhã e terminou cerca de 2 horas antes do anoitecer, e que ainda é famosa entre os romanos como um grande desastre. Pois, em poucas horas, 50.000 de seus soldados foram mortos, e muitos outros feitos prisioneiros. Muitos senadores presentes pereceram, e com eles todos os tribunos militares e centuriões, além de seus 2 melhores generais. O pior deles, que fora a causa da calamidade, escapou logo no início da debandada. Assim, em 2 anos de guerra contra Aníbal na Itália, os romanos já haviam perdido, entre suas próprias tropas e as das cidades aliadas, cerca de 100.000 homens. Aníbal conquistou essa rara e esplêndida vitória empregando 4 estratagemas em um único dia pelo uso da força do vento, pela falsa deserção dos celtiberos, a fingida retirada e as emboscadas escondidas nos desfiladeiros. Logo após a batalha, ele foi observar os mortos. Ao ver os mais valentes de seus amigos caídos entre os cadáveres, ergueu a voz e chorou, dizendo que não desejava outra vitória como aquela. Disse que Pirro, rei do Épiro, proferira as mesmas palavras em tempos passados, quando também venceu os romanos na Itália, com perda semelhante à sua própria. Alguns dos que escaparam da batalha e haviam se refugiado no maior dos acampamentos, escolheram, ao anoitecer, Públio Semprônio como seu general e forçaram passagem pelas guardas de Aníbal, que estavam exaustas de cansaço e falta de sono. Esses homens, cerca de 10.000, chegaram a Canúzio por volta da meia-noite. Mas os 5.000 que estavam no acampamento menor foram capturados por Aníbal no dia seguinte. Varrão, tendo reunido os restos do exército e tentado reanimar-lhes o ânimo abatido, colocou-os sob o comando de Cipião, um dos tribunos militares, e apressou-se ele mesmo a voltar para Roma. Capítulo 5. Quando o desastre foi anunciado na cidade, multidões encheram as ruas, lamentando-se por seus parentes, chamando-os pelo nome e lastimando seu próprio destino, pois acreditavam que logo cairiam nas mãos do inimigo. As mulheres foram aos templos com seus filhos, orando para que algum dia houvesse um fim para as desgraças da cidade. Os magistrados, por sua vez, imploraram aos deuses, com sacrifícios e preces, que, se ainda houvesse motivo de ira, se dessem por satisfeitos com o castigo já infligido. O Senado enviou Quinto Fábio, o mesmo que escreveu uma história sobre esses acontecimentos, ao templo de Delfos, para consultar o oráculo acerca da situação presente. Eles libertaram 8.000 escravos, com o consentimento de seus senhores, e ordenaram que todos na cidade trabalhassem na fabricação de armas e projéteis. Fizeram também uma nova conscrição, incluindo, conforme era permitido, alguns dos aliados. Além disso, mudaram o destino de Cláudio Marcelo, que estava prestes a navegar para a Sicília, e o enviaram para combater Aníbal. Marcelo dividiu a frota com seu colega Fúrio, enviando parte dela para a Sicília, enquanto ele próprio levava os escravos libertos e todos os outros que pôde reunir entre cidadãos e aliados, num total de 10.000 soldados de infantaria e 2.000 de cavalaria, e marchou para Teano, a fim de observar o que Aníbal faria em seguida. Aníbal permitiu que seus prisioneiros enviassem mensageiros a Roma em nome deles mesmos, para ver se os cidadãos desejariam resgatá-los mediante pagamento em dinheiro. 3 foram escolhidos entre eles, tendo Semprônio como líder,
e Aníbal exigiu deles um juramento de que retornariam a ele. Os parentes dos prisioneiros, reunindo-se ao redor da casa do Senado, declararam-se dispostos a resgatar seus familiares com o próprio dinheiro, implorando ao Senado que lhes permitisse fazê-lo, e o povo também se uniu a eles em preces e lágrimas. Alguns senadores achavam imprudente, após tamanhas calamidades, expor a cidade à perda de ainda mais homens, ou valorizar escravos libertos enquanto desprezavam cidadãos livres. Outros sustentavam que não era adequado acostumar os homens à fuga por compaixão, mas sim ensiná-los a vencer ou morrer, como ocorreria se nem mesmo seus próprios parentes demonstrassem piedade por aqueles que fugiram. Após muitos precedentes serem apresentados de ambos os lados, o Senado decidiu, por fim, que os prisioneiros não deveriam ser resgatados por seus familiares, entendendo que, enquanto tantos perigos ainda ameaçavam, a clemência presente poderia causar dano futuro, ao passo que a severidade, embora dolorosa, seria vantajosa ao bem público mais adiante. E mesmo agora serviria para intimidar Aníbal pela ousadia da decisão. Assim, Semprônio e os 2 prisioneiros que o acompanhavam retornaram a Aníbal. Este, tomado de ira, vendeu alguns de seus prisioneiros, executou outros, e fez uma ponte com seus corpos para atravessar um riacho. Os senadores e outros prisioneiros ilustres que estavam em seu poder, Aníbal obrigou a lutar entre si, como espetáculo para os africanos, pais contra filhos e irmãos contra irmãos. Ele não deixou de praticar nenhum ato de crueldade desdenhosa. Em seguida, Aníbal voltou suas armas contra o território dos aliados de Roma, e depois de devastá-lo, pôs cerco à cidade de Petília. Os habitantes, embora poucos em número, fizeram saídas corajosas contra ele, suas mulheres participando das lutas, e realizaram muitos feitos nobres de bravura. Eles queimavam incessantemente as máquinas de cerco de Aníbal, e as mulheres não se mostravam em nada inferiores aos homens nessas ações. Contudo, sua população foi diminuindo a cada investida, e logo começaram a sofrer com a fome. Quando Aníbal percebeu isso, traçou uma linha de circunvalação ao redor da cidade e deixou-a não encarregado de concluir o cerco. À medida que o sofrimento aumentava, os habitantes empurraram dos muros todos os que eram incapazes de lutar e assistiram sem lamentar enquanto a não os matava, considerando os mortos mais afortunados que os vivos. Por essa razão, os que restaram, reduzidos ao último extremo de fome e exaustão, lançaram-se em uma última investida contra o inimigo, após realizarem muitos atos esplêndidos de bravura, foram incapazes de retornar, todos mortos pelos africanos. Assim, Anão apoderou-se da cidade. Mas alguns poucos conseguiram escapar, os que ainda tinham forças para correr. Esses sobreviventes errantes, em número de cerca de 800, foram recolhidos pelos romanos com todo o cuidado, movidos por compaixão e admiração por sua fidelidade excepcional, os restituíram à sua pátria depois da guerra. Como a cavalaria celtíbera, que servia a Aníbal como mercenária, era reconhecida como excelente em combate, no ano de 539 da fundação da cidade, os generais romanos na Espanha conseguiram um número igual de cavaleiros da cidade sob seu comando e os enviaram à Itália para enfrentar os outros. Esses, quando acamparam perto de Aníbal, misturaram-se com seus compatriotas e os persuadiram a mudar de lado. Assim, muitos deles passaram para o lado dos romanos, outros desertaram ou fugiram, e os que restaram deixaram de ser dignos de confiança para Aníbal, pois ele os via com desconfiança, e eles também desconfiavam dele. A partir dessa circunstância, os negócios de Aníbal começaram a declinar. 2 anos depois, em uma cidade chamada Arpe, na Daúnia, que se diz ter sido fundada por Diomedes, o Argivo. Um certo Dásio, considerado descendente de Diomedes, homem de espírito volúvel e bastante indigno de tal linhagem, após a terrível derrota dos romanos em Canas, conduziu seu povo para o lado dos cartagineses. Mas, quando o poder de Aníbal começou a declinar, ele viajou secretamente a Roma. Sendo apresentado ao Senado, disse que poderia trazer novamente à cidade a lealdade romana, assim, expiar seu erro. Os romanos quase o mataram e o expulsaram imediatamente da cidade. Então, temendo igualmente os romanos e Aníbal, passou a vagar pelo país. Aníbal, em represália, mandou queimar vivo sua esposa e seus filhos. Arpe, por sua vez, foi traída por parte de seus próprios habitantes a Fábio Máximo, que a tomou de assalto durante a noite, tendo matado todos os cartagineses que encontrou ali, estabeleceu uma guarnição romana na cidade. Capítulo 6. No ano seguinte, Tarento, que estava sob o controle de uma guarnição romana,
foi traída por Cononeu da seguinte maneira, costumando-se a caçar e a presentear Lívio, o prefeito da guarda, com o resultado de suas caçadas, Cononeu tornou-se bastante íntimo dele. Como a guerra devastava a região, disse que seria necessário caçar e trazer a caça durante a noite. Por esse motivo, os portões lhe eram abertos à noite. Ele então fez um acordo com Aníbal, segundo o qual levaria um grupo de soldados, alguns dos quais escondeu num bosque próximo à cidade. Outros ele ordenou que o seguissem a pequena distância, e outros ainda foram com ele, vestidos com roupas de caçadores, mas usando peitorais e espadas por baixo. Ele chegou durante a noite, levando à frente um javali selvagem pendurado em varas. Quando os guardas abriram os portões como de costume, os homens que estavam com ele mataram imediatamente os porteiros. Os que vinham atrás avançaram de surpresa sobre os outros guardas, os que estavam no bosque entraram, e assim os portões foram abertos para Aníbal. Uma vez dentro da cidade, Aníbal rapidamente tomou o restante de Tarento, após conciliar os tarentinos, pôs cerco à cidadela, que ainda era defendida por uma guarnição romana. Dessa forma, Tarento foi traída por Cononeu. Os romanos que ocupavam a cidadela eram cerca de 5.000, e alguns dos tarentinos foram em seu auxílio. O prefeito da guarda em Metaponto juntou-se a eles com metade de suas forças, trazendo grande quantidade de projéteis e máquinas de guerra, com as quais esperavam facilmente repelir Aníbal das muralhas. Mas Aníbal também dispunha de abundantes recursos desse tipo. Assim, trouxe torres, catapultas e tartarugas, estruturas de proteção, com as quais abalou partes das muralhas, arrancou os parapeitos com ganchos presos a cordas e deixou as defesas expostas. A guarnição lançou pedras sobre as máquinas, destruindo muitas delas, desviou os ganchos com laços corrediços, realizando frequentes e súbitas investidas, sempre lançava os sitiantes em confusão, retornando após matar muitos inimigos. Certo dia, ao perceberem que o vento estava muito forte, alguns romanos lançaram tochas, linho e piche sobre as máquinas, enquanto outros saíam e colocavam fogo por baixo delas. Aníbal, desesperando de seu intento, construiu uma muralha ao redor da cidade, exceto do lado do mar, onde isso não era possível. Em seguida, entregou o cerco a Anão e avançou para a Apúlia. O porto de Tarento ficava voltado para o norte e dava acesso, por uma passagem estreita, aos que vinham do mar. Essa passagem estava agora fechada por pontes, controladas pela guarnição romana, por meio das quais os romanos recebiam provisões vindas do mar e impediam que os tarentinos se abastecessem. Por essa razão, os tarentinos começaram a sofrer com a escassez, até que Aníbal retornou e sugeriu a abertura de uma nova passagem, escavando a via pública que atravessava o centro da cidade, do porto até o mar, ao sul. Quando isso foi feito, eles passaram a ter abundância de mantimentos, com suas trirremes, passaram a hostilizar a guarnição romana, que não dispunha de navios, chegando até bem perto das muralhas, especialmente em tempo calmo, e interceptando os navios de suprimentos que vinham em auxílio dos romanos. Os romanos, por sua vez, começaram a padecer de fome. Quando o povo de Túrio lhes enviou alguns navios carregados de trigo durante a noite, sob escolta de trirremes, os tarentinos e os cartagineses, aliados entre si e tendo tomado conhecimento do plano, prepararam uma emboscada e capturaram todos, tanto o trigo quanto os homens que o transportavam. Os túrios enviaram então numerosos mensageiros para negociar a libertação dos prisioneiros, mas os tarentinos convenceram os negociadores a se aliarem a Aníbal, que, em seguida, libertou todos os prisioneiros túrios que estavam em seu poder. Quando estes retornaram à sua cidade, obrigaram seus parentes a abrir os portões para Anão. Assim, os túrios, ao tentarem ajudar os romanos em Tarento, caíram inesperadamente nas mãos dos cartagineses. A guarnição romana em Túrio conseguiu escapar secretamente por mar até Brindisi. Os metapontinos, cujo prefeito havia levado metade de suas tropas para Tarento, mataram os que restaram, que eram poucos, e se entregaram a Aníbal. Heracleia, situada entre Metaponto e Tarento, seguiu o exemplo deles, movida mais pelo medo do que por vontade própria. Assim, os assuntos de Aníbal voltaram a ter um aspecto próspero. No ano seguinte, alguns dos lucanos se revoltaram contra Roma, e o procônsul Semprônio Graco marchou contra eles. Um certo lucano chamado Flávio, pertencente ao partido que permaneceu fiel aos romanos, e que fora também amigo e hóspede de Graco, mas que agora o traía, convenceu-o a ir a um determinado local para se reunir com os generais lucanos, dizendo que estes haviam se arrependido e desejavam voltar à aliança com Roma. Sem desconfiar de nada,
Graco foi ao local com 30 cavaleiros e encontrou-se cercado por um grande contingente de númidas escondidos, aos quais Flávio se juntou em seguida. Quando Graco percebeu a traição, saltou do cavalo junto com seus companheiros, e após realizar muitos atos de bravura, foi morto com os demais, exceto 3. Esses 3 foram os únicos capturados por Aníbal, que havia se esforçado ao máximo para capturar o procônsul romano vivo. Embora o tivesse atraído por meio de traição, Aníbal, admirado com sua coragem na luta final, concedeu-lhe um funeral de honra e enviou seus ossos a Roma. Depois disso, ele passou o verão na Apulia e reuniu grandes provisões de trigo. Os romanos decidiram atacar os capuanos, e Aníbal enviou Anão com 1000 soldados de infantaria e outros 1000 de cavalaria para entrar em Capua durante a noite. Ele conseguiu fazê-lo sem que os romanos percebessem. Ao amanhecer, os romanos descobriram o ocorrido ao notarem um número muito maior de homens sobre as muralhas. Então, retiraram-se imediatamente da cidade e começaram, às pressas, a colher as plantações dos capuanos e dos outros habitantes da campanha. Quando os campanos lamentaram suas perdas, Aníbal lhes disse que possuía bastante trigo na Apulia e ordenou que enviassem pessoas para buscá-lo sempre que precisassem. Assim, eles mandaram não apenas seus animais de carga e trabalhadores, mas também mulheres e crianças para trazer os carregamentos de grãos. Eles não temiam perigo no caminho, pois Aníbal havia transferido seu quartel-general da Apulia para a campanha e estava acampado às margens do rio Calore, perto das terras dos beneventinos, os únicos de quem tinham receio, já que estes permaneciam aliados de Roma. Enquanto Aníbal estava ali, os campanos desprezavam todos os seus inimigos. Aconteceu, porém, que Aníbal foi chamado por Anão a Lucânia, deixando a maior parte de sua bagagem sob pequena guarda no acampamento próximo a Benevento. Um dos 2 cônsules romanos que comandavam naquela região, Fúvio Flaco e Apio Cláudio, ao tomar conhecimento disso, lançou um ataque contra os campanos que transportavam trigo, matando muitos que estavam desprevenidos, e entregou o grão aos beneventinos. Ele também tomou o acampamento de Aníbal e saqueou sua bagagem. Como Aníbal ainda se encontrava na Lucânia, traçou uma linha de circunvalação em torno de Capua. Em seguida, os 2 cônsules construíram outra muralha do lado de fora dessa e estabeleceram seu acampamento entre as duas. Também ergueram parapeitos, alguns voltados para os capuanos sitiados e outros voltados para o inimigo de fora. O conjunto dava a aparência de uma grande cidade cercando uma menor. O espaço entre a muralha exterior e Capua tinha cerca de 370 metros, dentro do qual se travavam diariamente muitas escaramuças e combates singulares, como em um teatro cercado por muros, pois os mais valentes constantemente se desafiavam uns aos outros. Certo capuano chamado Táurio, após ter travado um duelo com o romano Cláudio Azelo e tentando escapar, recuou. Azelo o perseguiu até chegar às muralhas de Capua. Incapaz de conter seu cavalo, precipitou-se a toda velocidade pelos portões da cidade, atravessou-a por completo e saiu pelo portão oposto, retornando ileso ao acampamento romano, salvando-se, assim, de modo extraordinário. Aníbal, tendo fracassado na missão que o havia levado à Lucânia, voltou-se novamente para Capua, considerando muito importante defender uma cidade de tal tamanho, que havia sido de grande relevância sob o domínio romano. Assim, atacou a muralha de cerco, mas como nada conseguiu e não encontrou meio de introduzir nem provisões nem soldados na cidade, e como nenhum dos sitiados podia se comunicar com ele devido ao cerco apertado, decidiu marchar contra Roma com todo o seu exército. Havia sabido que os romanos também sofriam com a fome e esperava, com isso, ou atrair os generais romanos para longe de Capua, ou realizar algo de ainda maior importância do que socorrê-la. Avançando com a máxima rapidez por territórios habitados por muitos povos hostis, alguns incapazes de detê-lo e outros que não queriam arriscar uma batalha, ele acampou às margens do rio Ânio, a 6 quilômetros de Roma. A cidade foi tomada por uma consternação como nunca antes. Estavam sem qualquer força militar adequada, pois o que possuíam estava na campanha, e agora um exército inimigo poderoso chegava de súbito contra eles, comandado por um general de coragem invencível e de grande sorte. Mesmo assim, diante da emergência, todos os que podiam portar armas guarneceram os portões, os velhos subiram as muralhas, as mulheres e as crianças trouxeram pedras e projéteis, enquanto os que estavam nos campos acorreram apressadamente para dentro da cidade. Gritos confusos, lamentações, preces e exortações mútuas enchiam o ar por todos os lados. Alguns saíram e cortaram a ponte sobre o rio Ânio. Os romanos, tempos antes, haviam fortificado uma pequena cidade entre os Ecos,
a qual chamaram Alba, em memória de sua cidade-mãe. Com o passar do tempo, seus habitantes, seja por descuido na pronúncia, corrupção da linguagem ou para distingui-los dos albaneses, passaram a ser chamados de albenses. 2000 desses albenses correram a Roma para compartilhar o perigo. Assim que chegaram, armaram-se e montaram guarda nos portões. Tão grande foi o zelo demonstrado por essa pequena cidade entre tantas colônias, assim como outrora a pequena cidade de Plateia socorreu os atenienses em Maratona e partilhou de seu perigo. Ápio, um dos generais romanos, permaneceu em Capua, acreditando que poderia conquistar o lugar por conta própria. Fúlvio Flaco, o outro, marchou com pressa incansável por outras rotas e acampou diante de Aníbal, com o rio Ânio correndo entre eles. Quando Aníbal descobriu que a ponte havia sido destruída e que Fúlvio ocupava a margem oposta, decidiu contornar o rio por suas nascentes. Fúlvio o acompanhava em paralelo pelo outro lado. Aqui, mais uma vez, como era seu costume, Aníbal concebeu um estratagema, deixou para trás alguns cavaleiros númidas, que, assim que os exércitos se afastaram, atravessaram o Ânio e devastaram o território romano, chegando muito perto da própria cidade e espalhando grande pânico, antes de retornarem a Aníbal conforme suas ordens. Este, ao ter contornado as nascentes do rio, e estando o caminho até Roma já não muito longo, disse que, durante a noite e secretamente, acompanhado apenas de 3 guarda-costas, foi observar a cidade, notando a escassez de forças e a confusão que nela reinava. Mesmo assim, voltou para Capua, seja porque a providência divina o desviou dessa vez, como em outras ocasiões, seja porque ficou intimidado pela coragem e pela fortuna da cidade, ou porque, como disse aos que o instavam a atacá-la, não queria encerrar a guerra, temendo que os cartagineses lhe retirassem o comando. De qualquer forma, o exército de Fúlvio não era de modo algum páreo para o dele. Fúlvio seguiu durante a retirada, limitando-se a impedi-lo de saquear e tomando cuidado para não cair em emboscadas. Capítulo 7. Aníbal, certa noite sem lua, tendo observado que Fúlvio, ao final do dia, havia negligenciado a construção de uma muralha diante de seu acampamento, tendo apenas cavado um fosso, com certos espaços deixados em vez de portões, e a terra lançada para fora em vez de erguida como defesa. Enviou silenciosamente um destacamento de cavalaria a uma colina fortificada que dominava o acampamento de Fúlvio, ordenando-lhes que permanecessem em silêncio até que os romanos acreditassem que a colina estava desocupada. Então ordenou aos seus indianos que montassem nos elefantes e irrompessem no acampamento de Fúlvio através dos espaços abertos e sobre os montes de terra, da maneira que pudessem. Também instruiu vários tocadores de trombetas e cornetas a segui-los a pequena distância. Quando estivessem dentro das fortificações, alguns deveriam correr de um lado para outro, fazendo grande tumulto, para dar a impressão de que eram muito numerosos, enquanto outros, falando em latim, deveriam gritar que Fúlvio, o general romano, ordenava a evacuação do acampamento e a tomada da colina próxima. Tal foi o estratagema de Aníbal, e, a princípio, tudo saiu conforme o planejado. Os elefantes arrombaram o acampamento, pisoteando os guardas, e os trombeteiros cumpriram suas ordens. O clamor repentino, atingindo os ouvidos dos romanos quando despertaram, em meio à escuridão da noite, foi algo aterrador. Ouvindo ordens em latim que os mandavam refugiar-se na colina, apressaram-se para lá. Fúlvio, que estava sempre atento a algum estratagema e suspeitava de artifício em tudo o que Aníbal fazia, guiado quer por sua própria inteligência, quer por inspiração divina, ou talvez tendo sabido dos fatos por meio de algum prisioneiro, rapidamente posicionou seus tribunos militares nas estradas que levavam à colina, para deter aqueles que corriam naquela direção e lhes dizer que não fora o general romano, mas Aníbal, quem dera a ordem, a fim de atraí-los para uma emboscada. Em seguida, colocou fortes guardas nas muralhas para repelir qualquer novo ataque vindo de fora. Com outros, percorreu rapidamente o acampamento, gritando que não havia perigo e que os que haviam irrompido com os elefantes eram poucos. Tochas foram acesas e fogueiras acendidas por todos os lados. Então, a pequenez da força atacante tornou-se evidente, e os romanos, passando do medo à cólera, os desprezaram completamente e os mataram com facilidade, pois eram poucos e levemente armados. Os elefantes, sem espaço para se virarem e presos entre as tendas e cabanas, tornaram-se alvos perfeitos para os dardos, devido à estreiteza do lugar e ao tamanho de seus corpos. Enfurecidos pela dor e incapazes de alcançar os inimigos, sacudiram seus condutores e os pisotearam com fúria e bramidos selvagens,
rompendo em seguida para fora do acampamento. Assim, Fúlvio Flaco, por sua constância e habilidade, anulou essa emboscada inesperada, frustrou Aníbal e salvou seu exército, que sempre viveu em temor dos estratagemas do cartaginês. Em Brúcio, que é uma região da Itália, havia um homem da cidade de Tísia, que estava guarnecida pelos cartagineses, acostumado a saquear e a dividir seu butim com o comandante da guarnição. Por esse meio, ele havia conquistado tamanha simpatia do comandante que praticamente compartilhava o comando com ele. Esse homem, porém, irritou-se com o comportamento arrogante da guarnição em relação à sua cidade. Assim, combinou com o general romano, com quem trocou juramentos, um plano pelo qual começou a introduzir diariamente alguns soldados romanos como se fossem prisioneiros, alojando-os na cidadela, para onde também levava suas armas como se fossem despojos. Quando já havia introduzido um número suficiente deles, libertou-os, armou-os e dominou a guarnição cartaginesa. Em seguida, trouxe uma nova guarnição formada por tropas romanas. Mas, não muito tempo depois, quando Aníbal passou por aquele lugar, os guardas fugiram apavorados para Régio, e os habitantes de Tísia entregaram-se a Aníbal, que mandou queimar vivos os culpados pela traição e colocou outra guarnição na cidade. Isso ocorreu no ano 544. Neste mesmo ano, em Salápia, cidade da Apulia sujeita a Cartago, havia dois homens proeminentes por nascimento, riqueza e poder, mas que por muito tempo foram inimigos entre si. Um deles, chamado Dásio, apoiava os cartagineses, o outro, Blácio, os romanos. Enquanto os assuntos de Aníbal iam bem, Blácio manteve-se em silêncio, mas, quando os romanos começaram a recuperar sua antiga supremacia, ele procurou entrar em entendimento com seu inimigo, apenas pelo bem de sua pátria, temendo que, se os romanos tomassem a cidade à força, algum dano irreparável pudesse recair sobre ela. Dásio, fingindo concordar com ele, revelou o plano a Aníbal. Este assumiu o papel de juiz entre os dois. Dásio fez a acusação, e Blácio defendeu-se, dizendo que estava sendo caluniado por causa da inimizade pessoal de seu acusador. Blácio se encorajou a falar assim na presença de seu inimigo porque previa que tal acusador seria provavelmente desacreditado justamente por seu rancor particular. Aníbal considerou que não seria prudente rejeitar totalmente a acusação, nem tampouco depositar demasiada confiança em um delator movido por ódio pessoal. Por isso, despediu-os, dizendo que examinaria o caso em particular. Ao saírem por uma passagem muito estreita, Blácio disse em voz baixa a Dásio: Não queres salvar tua pátria, bom senhor? Este, porém, repetiu as palavras em voz alta, deixando assim Aníbal saber de tudo. Então, em tom lastimoso, Blácio clamou com grande aparência de sinceridade que seu astuto inimigo havia tramado contra ele. Este novo ardil me livrará de toda suspeita, se é que ainda havia alguma em relação à acusação anterior. Pois quem, em primeiro lugar, teria feito de um inimigo seu confidente em tais assuntos? Ou, se tivesse sido tão insensato antes, ousaria agora, ainda em perigo, sob julgamento e negando as acusações, repetir as mesmas palavras a alguém que havia sido seu falso delator nessas próprias questões? E ainda mais, no tribunal, onde muitos podem ouvir suas palavras e onde o acusador está pronto para renovar a denúncia contra ele. Mesmo que o acusador tivesse subitamente se tornado amistoso e bem-intencionado, como poderia cooperar comigo para salvar a pátria depois do que aconteceu? Porque eu pediria ajuda a quem não tem como oferecê-la. Penso que Blácio, de propósito, voltou a sussurrar essas palavras a Dásio porque previa o que ocorreria, com o intuito de desacreditá-lo ainda mais, assim, levar Aníbal a não acreditar em suas acusações anteriores. Depois de ser absolvido, Blácio não desistiu de tentar persuadir seu inimigo a mudar de lado, pois agora o desprezava como um homem completamente desacreditado. Assim, Dásio mais uma vez fingiu concordar com ele e procurou descobrir o plano da revolta. Blácio respondeu sem hesitar: Irei até um dos acampamentos romanos, indicando um acampamento que ficava muito distante, cujo comandante é meu amigo pessoal, e trarei comigo uma tropa. Tu permanecerás aqui e cuidarás da situação dentro da cidade. Tendo falado assim, ele imediatamente partiu a cavalo, sem o conhecimento de Dásio, não em direção ao acampamento que havia mencionado, mas para Roma, por um caminho mais curto. Entregando seu filho como refém ao Senado, pediu 1000 cavaleiros, com os quais retornou com toda a velocidade, antecipando o desfecho da situação. Dásio, não vendo seu inimigo nos dias seguintes, pensou que ele tivesse assumido o comando do negócio que haviam combinado, passando a confiar nele. Supondo que Blácio realmente tivesse ido ao acampamento mais distante,
montou e seguiu para Aníbal, sem duvidar que chegaria de volta antes de Blácio. E agora? Disse para Aníbal: Entregarei Blácio a ti no exato momento em que ele trouxer uma força hostil à cidade. Tendo exposto o plano e recebido uma força militar, apressou-se de volta à cidade, sem imaginar que Blácio já estivesse por perto. Mas este já estava dentro, tendo eliminado a pequena guarnição cartaginesa e cuidado para impedir que alguém saísse. Ele também fechou todos os portões, exceto aquele pelo qual se esperava a volta de Dásio. Nesse lado, removeu os guardas do muro para não levantar suspeitas, mas o terreno interno estava cruzado por valas, de modo que uma força atacante não pudesse atravessar toda a cidade. Dásio se alegrou ao ver os portões abertos, pensando que havia antecipado seu inimigo, e entrou na cidade jubiloso. Então Blácio fechou o portão e matou Dásio e seus companheiros, que se encontravam apertados em um espaço estreito e sem passagem pelas valas. Alguns poucos escaparam pulando dos muros. Assim, Blácio venceu Dásio no terceiro encontro de suas astúcias. Capítulo 8. Enquanto Fúlvio, o cônsul romano, sitiava Herdônia, Aníbal aproximou-se dele silenciosamente numa certa noite, tendo dado ordens de que não se acendessem fogueiras e de que se mantivesse silêncio absoluto. No início da manhã, que estava encoberta por névoa, ele enviou um grupo de cavaleiros para atacar o acampamento romano. Estes os repeliram com certa confusão, apressando-se a sair de suas camas, mas com coragem, pois acreditavam que o inimigo era apenas um pequeno grupo de homens vindo de algum lugar. Enquanto Aníbal circulava pelo outro lado da cidade com uma força de infantaria, tanto para reconhecer o terreno quanto para animar os habitantes, encontrou-se com os romanos durante seu percurso, seja por acaso, seja por intenção, e os cercou. Atacados por ambos os lados, os romanos caíram em confusão e amontoados. Cerca de 8.000 deles foram mortos, incluindo o próprio cônsul Fúlvio. Os remanescentes refugiaram-se dentro de uma fortificação à frente de seu acampamento, lutando bravamente, conseguiram preservá-la, impedindo Aníbal de tomar o acampamento. Depois disso, os romanos devastaram o território dos apulianos revoltados, e Aníbal devastou o dos campanianos, todos os quais haviam retornado à lealdade romana, exceto os atélios. Estes ele estabeleceu em Túrio, para que não sofressem com a guerra que se desenrolava em Brúcio, Lucânia e Apúlia. Em 545, os romanos por sua vez, instalaram os exilados de Nucéria em Atela, continuando seus ataques contra os aliados de Aníbal, tomaram Aulonia e invadiram o território dos Brúcios. Também cercaram por terra e mar Tarento, que estava sob o comando de Cartalão. Este, por ter poucos soldados cartagineses, havia colocado Brúcios a seu serviço. O capitão desses Brúcios estava apaixonado por uma mulher cujo irmão servia com os romanos, e este, por intermédio de sua irmã, conseguiu fazer com que o capitão entregasse aos romanos a parte da muralha que comandava, enquanto os romanos dirigiam suas máquinas de guerra contra ela. Dessa forma, os romanos novamente obtiveram posse de Tarento, um lugar admiravelmente situado para fins militares, tanto por terra quanto por mar. No ano seguinte, Aníbal apressava-se para socorrê-la quando soube de sua captura. Voltou-se para Túrio, profundamente desapontado, e prosseguiu então para Venúzia. Ali, Cláudio Marcelo, que havia conquistado a Sicília e agora era cônsul pela 5ª vez, e Tito Crispino tomaram o campo contra ele, não ousando, porém, travar uma batalha campal. Mas Marcelo, por acaso, avistando um grupo de númidas carregando despojos e supondo que fossem apenas alguns homens, atacou-os confiantemente com 300 cavalos. Ele próprio liderou o ataque, sendo um homem de coragem ousada em batalha e sempre desprezando o perigo. De repente, um grande contingente de africanos surgiu e atacou de todos os lados. Os romanos que estavam na retaguarda fugiram cedo, mas Marcelo, pensando que eles o seguiam, lutou com bravura até ser atravessado por um dardo e morto. Quando Aníbal ficou sobre seu corpo e viu que todas as feridas estavam no peito, elogiou-o como soldado, mas criticou-o como general. Tirou-lhe o anel, queimou seu corpo com honras distintas e enviou seus ossos a seu filho no acampamento romano. Indignado com os habitantes de Salápia, Aníbal enviou-lhes um desertor romano com uma carta estampada com o selo de Marcelo, antes que a morte desse se tornasse de conhecimento geral, dizendo que o exército de Marcelo estava a caminho e que Marcelo ordenava que os portões fossem abertos para recebê-los. Mas os cidadãos haviam recebido pouco antes cartas de Crispino, que avisava todas as cidades vizinhas de que Aníbal tinha obtido posse do anel de Marcelo. Assim, enviaram de volta o mensageiro de Aníbal, para que ele não descobrisse, permanecendo ali, o que se passava,
e prometeram cumprir as ordens que supostamente recebiam. Então, armaram-se, posicionando-se sobre as muralhas, aguardaram o desenrolar do estratagema. Quando Aníbal chegou com seus númidas, que haviam sido armados com armas romanas, estes levantaram o gradeamento do portão como se recebessem Marcelo com alegria. Após admitirem tantos quanto julgavam poder dominar facilmente, baixaram o gradeamento e mataram todos que haviam entrado. Aos que permaneciam do lado de fora das muralhas lançaram projéteis de cima e os cobriram de ferimentos. Aníbal, ao fracassar em sua segunda tentativa contra a cidade, retirou-se. No ano seguinte, entretanto, seu irmão Asdrúbal, com o exército que havia recrutado na Celtibéria, marchou para a Itália. Recebido de forma amistosa pelos gauleses, atravessou os Alpes pelo caminho que Aníbal havia aberto, realizando em 2 meses a jornada que anteriormente havia levado 6 a Aníbal. Ele desembocou na Etrúria com 48.000 soldados de infantaria, 8.000 de cavalaria e 15 elefantes. Enviou cartas a seu irmão anunciando sua chegada, mas estas foram interceptadas pelos romanos, de modo que os cônsules, Salinador e Nero, souberam o número de suas forças. Eles uniram seus próprios exércitos em um só corpo, avançaram contra ele e acamparam em frente a ele, perto da cidade de Siena. Asdrúbal não pretendia lutar ainda, mas apressando-se para se juntar ao irmão, partiu marchando à noite por pântanos, lagoas e ao longo de um rio intransponível, onde perdeu o caminho. Ao amanhecer, os romanos os alcançaram enquanto estavam dispersos e fatigados pelo esforço e pela falta de sono, e mataram a maior parte deles junto com seus oficiais, enquanto ainda se reuniam e organizavam para a batalha. O próprio Asdrúbal foi morto com eles. Muitos foram feitos prisioneiros. Assim, a Itália foi livrada de um grande temor, já que Aníbal jamais poderia ter sido derrotado se tivesse recebido este reforço em suas forças. Parece-me que um Deus concedeu esta vitória aos romanos como compensação pelo desastre de Canas, pois ocorreu não muito tempo depois e foi, em outros aspectos, aproximadamente equivalente. Em ambos os casos, os generais comandantes perderam a vida, e o número de soldados mortos e de prisioneiros feitos foi quase o mesmo em cada caso. Cada lado também capturou o acampamento do outro e uma imensa quantidade de bagagens. Assim Roma experimentou alternadamente a boa e a má fortuna. Dos celtíberos que escaparam do massacre, alguns retornaram ao seu próprio país e outros foram para Aníbal. Aníbal ficou profundamente abatido com a perda de seu irmão e de um exército tão grande, destruído subitamente pela ignorância das estradas. Privado de tudo o que havia conquistado com os incansáveis trabalhos de 14 anos, durante os quais havia combatido os romanos na Itália, ele se retirou para Brúcio, cujo povo era o único que permanecia aliado a ele. Ali permaneceu em silêncio, aguardando novas forças de Cartago. Enviaram-lhe 100 navios mercantes carregados de mantimentos, soldados e dinheiro, mas, como não possuíam um número suficiente de remadores, foram levados pelo vento até a Sardenha. O pretor da Sardenha atacou-os com seus navios de guerra, afundando 20 e capturando 60. O restante conseguiu escapar para Cartago. Assim, Aníbal ficou ainda mais apertado e desesperou quanto à ajuda dos cartagineses. Nem Magão, que estava recrutando mercenários na Gália e na Ligúria, lhe enviou socorro, mas esperou para ver que rumo os acontecimentos tomariam. Percebendo que não poderia permanecer ali por muito tempo, Aníbal começou a desprezar os próprios brúcios, considerando os homens que em breve lhe seriam estranhos, e os sobrecarregou com impostos. Transferiu os redutos de suas cidades para as planícies, como se planejassem uma revolta. Confiscou os bens de muitos deles, apresentando acusações a fim de apropriar-se de suas propriedades. Tal era a sua situação. Capítulo 9. Para o ano de 549, foram eleitos cônsules Licínio Crasso e Públio Cipião, o conquistador da Espanha. Crasso conduzia a guerra contra Aníbal na Apulia, mas Cipião aconselhava o povo de que jamais expulsariam Aníbal e os cartagineses da Itália, exceto enviando um exército romano à África, assim, trazendo perigo às suas próprias portas. Persistindo energicamente e persuadindo os que hesitavam, ele mesmo foi escolhido general para a África e partiu imediatamente para a Sicília. Tendo reunido e treinado um exército ali, navegou repentinamente para Locros, na Itália, que estava guarnecida por Aníbal. Depois de matar a guarnição e colocar a cidade sob o comando de Plemínio, embarcou para a África. Plemínio infligiu aos locrenses toda espécie de ultraje, licenciosidade e crueldade, e acabou por saquear o templo de Proserpina. Por isso, os romanos puniram-no, junto com seus companheiros, com a morte na prisão,
e entregaram os bens que deixaram aos locrenses, para serem depositados no tesouro da deusa. Todo o restante do saque que conseguiram encontrar foi devolvido à deusa, e o que não encontraram foi restituído com recursos do próprio tesouro público. Ao mesmo tempo, Crasso destacava Cosenza, uma grande cidade do Brúcio, e outras 6, de Aníbal. No ano seguinte, como certos prodígios terríveis enviados por Júpiter haviam aparecido em Roma, os decênviros, após consultarem os livros sibilinos, disseram que algo em breve cairia do céu em Pessino, na Frígia, onde a mãe dos deuses é venerada pelos frígios, e que isso deveria ser trazido para Roma. Não muito tempo depois, chegou a notícia de que havia caído, e a imagem da deusa foi levada a Roma. Ainda hoje eles mantêm sagrado a mãe dos deuses o dia de sua chegada. Disse que o navio que a transportava ficou preso na lama do rio Tibre e não pôde ser movido de modo algum até que os adivinhos proclamassem que só seguiria se fosse puxado por uma mulher que jamais tivesse cometido adultério. Cláudia V, que estava sob acusação desse crime, mas ainda não julgada, sendo suspeita por causa de sua vida dissoluta, invocou veementemente os deuses como testemunhas de sua inocência e prendeu seu cinto ao navio, fazendo com que a deusa a seguisse. Assim, Cláudia adquiriu a maior fama, em lugar de sua anterior má reputação. Mas antes desse episódio de Cláudia, os romanos haviam sido advertidos pelos livros sibilinos a enviar o seu melhor homem para trazer a imagem da Frígia. Cipião Násica, filho de Cneu Cipião, que havia sido general na Espanha e lá perdido a vida, e primo de Cipião Africano, o Velho, foi considerado o melhor homem para essa missão. Deste modo, a deusa foi trazida a Roma pelos melhores de seus homens e mulheres. Enquanto os cartagineses eram continuamente derrotados por Cipião na África, aqueles brúcios que tomaram conhecimento disso se revoltaram contra Aníbal, alguns matando suas guarnições e outros expulsando-as. Aqueles que não puderam realizar nenhuma dessas ações enviaram secretamente mensageiros a Roma para explicar a necessidade sob a qual haviam agido e declarar sua boa vontade. Aníbal veio com seu exército a Petélia, que não estava mais ocupada pelos próprios petelinos, pois ele os havia expulsado e dado a cidade aos brúcios. Acusou estes últimos de enviarem uma embaixada a Roma. Quando eles negaram, ele fingiu acreditar, mas, para que, segundo disse, não houvesse motivo para suspeita, entregou os principais cidadãos aos númidas, que receberam ordens de vigiar cada um deles separadamente. Também desarmou o povo, armou os escravos e os colocou como guardas da cidade. Fez o mesmo com as outras cidades que visitou. Transferiu 3.000 cidadãos de Túrio, que eram particularmente amigáveis aos cartagineses, e mais 500 de outras regiões, mas deu os bens dos demais como despojo aos seus soldados. Deixando uma guarnição forte na cidade, estabeleceu essas 3.500 pessoas em Crotone, que considerou bem situada para suas operações, e lá organizou seus depósitos e seu quartel-general contra as demais cidades. Finalmente, no ano de 551, quando os cartagineses o convocaram para apressar-se em socorrer sua própria pátria, que estava em perigo por causa de Cipião, e enviaram Asdrúbal, seu almirante, para que não houvesse demora, ele lamentou a conduta pérfida e ingrata dos cartagineses para com seus generais, da qual já tinha longa experiência. Além disso, tinha receios quanto a si mesmo, em relação à causa desta grande guerra, que ele próprio havia iniciado na Espanha. Mesmo assim, reconheceu a necessidade de obedecer, por conseguinte, construiu uma frota, para a qual a Itália forneceu abundante madeira. Desprezando agora as cidades ainda aliadas a ele como estrangeiras, resolveu saqueá-las todas e, assim, enriquecendo seu exército, tornar-se seguro contra seus caluniadores em Cartago. Mas, envergonhado por tal quebra de confiança, enviou Asdrúbal, o almirante, sob o pretexto de inspecionar as guarnições. Este, ao entrar em cada cidade, ordenava aos habitantes que levassem tudo que eles e seus escravos pudessem carregar e se retirassem. Depois, saqueava o restante. Alguns, tendo conhecimento desses acontecimentos antes da chegada de Asdrúbal, atacaram as guarnições, vencendo-as em alguns lugares e sendo vencidos em outros. Seguiu-se uma matança indiscriminada, acompanhada da violação de esposas e do rapto de virgens, e de todos os horrores que geralmente acontecem quando cidades são conquistadas. O próprio Aníbal, sabendo que os italianos em seu exército eram soldados extremamente bem treinados, procurou persuadi-los com promessas generosas a acompanhá-lo para a África. Aqueles que haviam cometido crimes contra seus próprios países expatriaram-se voluntariamente e o seguiram. Aqueles que não tinham cometido tais delitos hesitaram. Reunindo aqueles que decidiram permanecer, como se quisesse dizer-lhes algo, ou recompensá-los por seus serviços,
ou lhes dar algum comando para o futuro, ele o cercou inesperadamente com seu exército e ordenou aos seus soldados que escolhessem entre eles aqueles que gostariam de ter como escravos. Alguns fizeram suas escolhas. Outros sentiram vergonha de reduzir seus companheiros, que haviam participado de tantas batalhas, à servidão. Todos os demais Aníbal matou com dardos, para que os romanos não pudessem aproveitar-se de tão excelente corpo de homens. Com eles, ele também matou cerca de 4.000 cavalos e um grande número de animais de carga, que não podia transportar para a África. Em seguida, ele embarcou seu exército e esperou um vento favorável, tendo deixado algumas guarnições em terra. Estas foram atacadas pelos petalinos e outros italianos, alguns foram mortos, e depois os atacantes fugiram. Aníbal atravessou para a África, tendo devastado a Itália por 16 anos consecutivos, infligido incontáveis males aos habitantes, reduzido Roma várias vezes ao extremo, e tratado seus próprios súditos e aliados com desprezo, como inimigos. Pois, assim como os havia usado por algum tempo, não por boa vontade, mas por necessidade, agora que não poderiam mais lhe ser úteis, os desprezou e os considerou inimigos. Quando Aníbal partiu da Itália, o Senado perdoou todos os povos italianos que haviam se aliado a ele e votou uma anistia geral, exceto em relação aos brúcios, que permaneceram extremamente zelosos por ele até o fim. Desses, tomaram uma parte considerável de suas terras, bem como suas armas, caso houvesse alguma que Aníbal não tivesse levado. Também lhes foi proibido serem alistados nas forças militares a partir de então, por não serem mais pessoas livres, e foram obrigados a servir como auxiliares dos cônsules e pretores que inspecionavam os assuntos do governo e as obras públicas das províncias. Assim terminou a invasão de Aníbal à Itália.